Neste episódio, após chegarmos na propriedade dos nossos clientes, iniciamos um bate-papo para compreender melhor a experiência que tiveram com nossos serviços na defesa de sua propriedade. Eu queria saber primeiro, quem que achou a gente? Foi você? Foi eu. Como é que foi isso? Foi no Facebook? O vizinho ali, ele passou pra mim, né? Eu comentei com ele, ele falou, eu tenho um contato aqui, ele falou, tenta ligar. Aí o que aconteceu que eu falei com vocês lá. Ah, que legal. Então quem viu o anúncio na internet não foi nem você, foi o seu vizinho. Foi ele. E aí ele passou pra mim, aí eu entrei em contato e... E aí que eu conheço lá de nomes, tem você, acho que a sua irmã também, né? É o Cinda? É isso. E o seu Antônio e o Valdecir. Mas é todo envolvido junto, né? A dona Matilda, eu não vi processo com o nome da dona Matilda. Aí ela tem também. Tem também? Tem. Que legal. E como é que foi esse contato, assim, desde a primeira conversa, porque a gente faz por videochamadas, né? Foi. Como é que foi pra vocês fazer essa contratação, que eu acho que foi diferente do que vocês estão acostumados, né? Foi. Então, eu falei com ela lá, né, com a doutora Heloísa. Ela que eu conversei mais. Aí ela foi passando pra mim e explicando, a gente foi falando e foi dando certo. E a documentação foi fácil de enviar, porque a gente pede pra mandar por foto. Ela pedia pra mim mandar por aquele pelo WhatsApp lá. Aí ela passava em papel lá, né? Ela tirou foto, né? Sempre tirava foto e mandava pra ela. E você não teve dificuldade com essa... Não, só a parte de fazer não foi tão difícil. Tá. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é que a gente entra em contato para manter vocês informados sobre o processo. Sempre. Isso foi verdade para você? Aconteceu mesmo? Tudo. Toda semana ali tem alguém... Tudo. 2, 3 vezes por semana, ela sempre entra em contato falando, tá precisando de tal documento, vai dar isso, fazer aquilo. Quando a gente abriu o escritório, eu falei assim, olha, o que eu quero de diferente é que o que eu vejo nos outros advogados, colegas meus de profissão, é que o cliente tem que correr atrás do advogado para marcar uma hora e às vezes acaba sabendo do processo uma vez por ano, né? Vai lá uma vez por ano para saber do processo. E eu falei assim, gente, se eu tivesse um processo dessa grandeza, correndo o risco de perder meu patrimônio, eu não ia querer saber uma vez por ano, eu ia querer estar sendo informado sempre. E aí a gente desenhou essa experiência para que vocês tivessem esse acompanhamento de 1 ou 2 vezes por semana, tá sempre acontecendo, né? Maravilha, muito bom, tem que ser assim, bem informado, ela sempre estava assim, mas maravilha. E no seu caso deu certo, foi reconhecida a impenabilidade. Foi. Era um processo com a Bela Agrícola, né? Foi, ela Bela Agrícola e o Banco do Brasil ali, né? Banco do Brasil. Aí sempre tava aquela coisa de leilão, o que faz, o que não faz, sabe? Ninguém sabia certo o que era certo e o que não era. E depois vocês ali que foi falando pra mim que precisa tal documento, tal coisa, ajeitou até que deu certo. É uma coisa que eu sempre falo também para os produtores. Que bom. É porque ajudou. Que bom. Que eu faço, o produtor rural, às vezes ele pegou um dinheiro e não conseguiu pagar, ele já põe na cabeça que ele que tá errado. Que ele pegou o dinheiro, ele não pagou, então ele é o caloteiro, ele é o errado. E na verdade, a gente tem que trabalhar esse pensamento, a pessoa entender que o errado foi o banco, que o banco, a cooperativa, que jamais poderia ter aceitado como garantia a propriedade que é o meio de sustento do produtor rural. Se ele não pagou, não é porque ele não quis, é porque choveu fora de época, é porque geou, é porque teve praga, porque alguma coisa aconteceu. Conseguiu. Isso. E aí a própria legislação, ela diz o seguinte, quando o empreendimento rural ele vai sair do papel, então você pegou o dinheiro, todo mundo fez uma aposta. O produtor rural apostou que ia dar certo, o banco apostou que ia dar certo, a casa de insumo, a Bela Agrícola, a cooperativa apostou que ia dar certo. Aí errou. Por que quando dá errado, o pato é só o produtor rural que paga? Só um que aí todo mundo que apostou quer o seu dinheirinho com juros, correção monetária, tudo certinho, limpinho. E o produtor vai perder a propriedade para pagar uma coisa. Vai ficar na ruína, a bomba arrebenta. Que todo mundo estava na mão de um. É um empreendimento rural. O produtor ele não entra sozinho. Fez uma parceria e depois o produtor entra com a mão de obra, né? Com a expertise dele de saber manusear a terra, né? Às vezes com a terra, às vezes nem com a terra, porque às vezes ele arrenda, né? E aí o banco entra com o financiamento, a casa de insumo entra com o insumo, com a semente, às vezes com o adubo, o agrodefensivo.
tá todo mundo apostando que aquela safra vai dar bom. Aí depois, E aí quando dá ruim é só o produtor rural que é o caloteiro, que é o errado, que é o... por isso que